Segunda semana de quarentena obrigatória e pelo tempo disponível, a semana passada eu procurei postar um vídeo por dia. Eu acredito que eu vou continuar fazendo isso essa semana, e o mais legal, com os assuntos mais variados possíveis. Então eu consegui apresentar a revisão da roçadeira, eu consegui apresentar o Fapinha, que foi extraordinário, e a gente acabou fugindo um pouco da rotina dos serviços em Fusca. Tonela, você fez algum curso de roçadeira? Não, eu não fiz um curso de roçadeira e nem do Fapinha. Na verdade eu estou fazendo um intensivo de Fapinha nessa semana junto com vocês. O pessoal que está comentando está esclarecendo bastante dúvidas que eu tinha, por isso que a participação é tão importante. O que eu acho que a gente consegue aprender dessa última semana de vídeos? Primeiro, a maioria das lojas estão fechadas. Segundo, se eu dependesse de alguém para arrumar a minha motosserra, o meu gerador ou a minha roçadeira, provavelmente eu estaria parado, não estaria igual esse cara que está usando a roçadeira dele, tá? Se no caso a minha tivesse dado um problema. Então, numa situação atípica igual a que a gente está vivendo, é que você percebe o quanto importante é você ser aquele porquinho que construiu a casa de cimento, não que construiu a casa de madeira e nem o que construiu a casa de palha. O que construiu a casa de palha é o mais fracassado de todos, tá? Porque não tem como, numa situação igual a que a gente está vivendo agora, você fala, nossa, eu preciso aprender não sei o que, eu preciso arrumar recursos para aquilo. Não. O que a gente consegue, como a gente consegue desempenhar numa situação sinistra igual essa, vai depender do teu histórico, de conhecimento, do teu histórico de aprendizado, das ferramentas que você vai ter disponíveis, e mais do que isso, da tua tranquilidade, da tua estabilidade emocional e literalmente do teu sangue frio para você tocar essa situação aí que pode se arrastar aí por mais alguns longos dias. Então, desde sempre eu tento ensinar para a Bianca a maior quantidade de coisas possíveis, não para que ela seja obrigada a deitar embaixo de um carro e mexer, mas simplesmente para ela conhecer o funcionamento, para de repente numa situação onde ela realmente precise daquilo e não tenha quem faça por ela, ela consiga se virar. O canal é voltado para mecânica de Fusca, mas com certeza a gente não está somente restrito à mecânica. A Bianca, ela se vira, eu considero a minha aluna principal, ela se vira muito bem em questões de elétrica, doméstica, coisas básicas ela consegue fazer, questões mecânicas, ela se vira bem na pintura. Ah, Tonela, mas não vai precisar fazer nada disso. Legal. A boa notícia é que o raciocínio que você precisa para identificar um problema mecânico, para identificar um problema elétrico, para identificar alguma falha, por exemplo, no equipamento de pintura, o raciocínio que você tem ali, ele pode te dar segurança e ele pode servir para você tomar outras pequenas decisões, não necessariamente relacionadas à mecânica, para você saber numa determinada situação qual é o melhor caminho a se seguir. Por isso que eu acho que é importante, óbvio, nessa situação, quem tem a casinha de palha está numa situação mais vulnerável, quem tem a casinha de madeira também, mas eu espero que todos tenham consciência de que é importante você se prevenir, não só materialmente. O importante é o que você tem aqui para tomar as decisões certas, seja em qualquer coisa. Dentro disso, o meu compromisso com vocês através do canal é sempre exercitar o cérebro e tirar vocês da zona de conforto na questão vamos dizer, dos desafios aí mentais. Muita gente falou, nossa, eu queria andar no mini bug, mas eu nunca andei, agora eu já sei como é que ele funciona. Pô, isso é legal. Você de repente não teve contato com alguma coisa, mas mesmo assim consegue visualizar o funcionamento. Esse seria o meu sonho há 30 anos atrás, ou um pouquinho mais, até quando eu era adolescente. Ficava curioso para saber como uma coisa funciona e não tinha quem me explicasse.
Hoje em dia eu espero que de alguma forma as informações que a gente passa aqui no canal sem compromisso possam ser de alguma forma inspiradoras ou úteis a vocês que assistem nesse momento que a gente tá vivendo. Então eu vou responder, como tradicionalmente a gente faz toda terça-feira, algumas dúvidas e algumas perguntas aqui. Então aquilo que eu acabei apresentando na semana passada, eu não fiz curso, como eu comentei. O que eu fiz? Eu tentei seguir o manual sempre que tivesse disponível e usar os conceitos que eu já tinha estabelecidos, baseados na física, baseados na minha experiência com Fusca, com mecânica de carros. E dentro disso eu acho que é um passo pequeno que a gente pode dar em qualquer, vamos dizer, novo campo que a gente estiver avançando. A gente precisa sempre trazer alguma coisa da experiência anterior. Por isso que é fundamental você separar o que é verdadeiro daquilo que não faz muito sentido do ponto de vista técnico. Isso falando vamos dizer, na área de exatas, que é onde a gente está, onde é o nosso universo. Tá? Então, dentro disso a gente consegue deduzir o funcionamento de muita coisa. Se está com a ajuda de um manual, é muito mais fácil. Isso vale principalmente para o carburador da Steel, que a gente conseguiu com muito sucesso aqui destrinchar todo, ou pelo menos boa parte do funcionamento. Tá legal? Baseado nisso, então, eu vou começar pela primeira pergunta do Leonardo Souza, que tá inscrito aqui há 7 anos. Obrigado, Leonardo. Tonela, você já considerou a possibilidade de no futuro oferecer algum serviço ou criar algum tipo de escola ou instituição para ensinar as pessoas? Seu conhecimento é absurdamente incrível, nada ensina melhor do que experiência. Leonardo, obrigado pelo comentário, mas na verdade eu acredito que eu não tenho tanto conhecimento assim. O que eu faço é, cada pequeno passo que eu dou, eu levo o conhecimento que eu separei como verdadeiro para a próxima etapa e consigo implementar. Eu consigo colocar aquilo que eu estou, vamos dizer, raciocinando, o meu novo raciocínio em cima de uma coisa diferente, eu coloco ele à prova em cima da bagagem da experiência que eu já tenho. Basicamente é isso. Eu acho que em relação a uma escola, instituição, nunca pensei nisso. Na verdade, eu acredito que o canal ele serve muito bem para que eu possa compartilhar sem custo com ninguém, sem limitação de espaço ou de distância, mais do que de repente uma manutenção, mas sim como você pode encarar vamos dizer, um novo desafio ali, baseado aproveitando a experiência anterior que você já carrega. Semana passada fiz um vídeo estritamente técnico a respeito das limitações de você usar um cabeçote de 6 aletas num kit antigo e assim por diante. O Vitor Clant, que está inscrito há 5 anos, ele tem uma dúvida. Para montar um kit 1600 em um motor 1300, é obrigatória a troca do cabeçote para um 1600? Meu amigo fez a retífica do motor dele e o mecânico disse que o mesmo deu sorte por já ter o cabeçote do 1600. Se não, teria que trocar, tirando câmara de combustão e tamanho de válvulas. Teria algum problema em montar o kit 1600 no cabeçote 1300, ajustando taxa e etc. Vitor, obrigado pela participação. Realmente o cabeçote do 1300 só vai servir no 1300, ele é incompatível tanto para o 1500 quanto para o 1600 em dois detalhes. Primeiro, o diâmetro do alojamento do cilindro, tá? O do 1500 é o mesmo do 1600 e é por conta disso que a gente consegue montar motores 1600 com cabeçote de entrada simples, no caso da Kombi do Daniel ou do Fusca do Tarcísio, até um 1800 com o cabeçote de entrada simples. Tá, eu já vou voltar nessa questão, eu não estou aproveitando bem. Mas no caso do 1300 você tem as válvulas menores do que a do 1500 ou a do 1600. Então, além do diâmetro que você precisaria fazer a usinagem, você tem o diâmetro das válvulas menores, além do fato dele ser de entrada simples. Então,
eu acho estranho, mas nada é impossível nesse mundo, tá? Eu acho estranho um motor 1300 com um pistão assim montado com um cabeçote do 1600, mas não é impossível, tá? Porque se encaixa, provavelmente alguém conseguiu fazer a magia acontecer. Não significa que tenha ficado bom. Na verdade, no meio de um monte de desgraça, o teu amigo aí acabou teoricamente dando uma sorte. Aí provavelmente ele tinha um 1300 com um cabeçote com válvulas grandes e uma dupla entrada, tá? No sentido oposto. Pô, Tonelli, então como é que você monta um 1800 com um cabeçote de entrada simples? Ali a gente está lidando, o projeto já foi definido de cara para usar o Venturi variável do seu Danilo. E ali você tem um carburador que vai trabalhar com depressão constante, velocidade constante no duto de admissão. Então, o mais importante, o conceito mais importante numa situação onde você vai usar o Venturi variável é a velocidade do fluxo de ar no cabeçote, tá? No duto de admissão. Então, para essa aplicação especificamente, é bem interessante você fazer esse uso. Tonelli, se um dia ele quiser trocar por uma dupla carburação, é difícil um cara que está usando o Venturi querer trocar por alguma outra coisa. Não vou dizer que é impossível, mas se fosse o caso aí eu recomendaria para ele usar um cabeçote. No caso do Tarcísio, por exemplo, um cabeçote de dupla entrada e aí a carburação que ele escolher. Aqui não é uma pergunta, o Evandro Daniel, ele está esclarecendo um negócio que eu achei bem legal. Ótimo vídeo, parabéns. Só uma coisa, aquele fio que vai no cárter não é de pressão do óleo, pois esse motor não tem bomba de óleo. Seu sistema de lubrificação é do tipo salpico, que consiste em uma lingueta existente na biela salpicando o óleo do cárter por todo o motor. Aquele fio que parece ir a uma cebolinha de óleo entra no motor e vai ligado em um sensor de nível de óleo, que no caso de estar baixo desliga o motor por segurança. Mais uma vez, parabéns pelos vídeos de quarentena, são muito legais. Evandro, muito obrigado pelo teu acréscimo aqui. Com certeza a gente vai acrescentando algumas peças a mais aí no quebra-cabeça que tem sido o nosso Fapinha. O Henrique Wilson Verkhausen Filho tá inscrito aqui há 1 ano. Ele fez um comentário que muito me interessa. Sim, a FS80, isso no vídeo da roçadeira, a minha é uma FS80. A FS80 é fabricada, e se você quiser, ela pode virar a prima rica, a FS85, eu quero, tá? Que toca a motosserra de poda, só trocar para o varão rígido. Obrigado, Henrique, por essa informação, eu vou correr atrás disso. Na verdade, a FS85 é fisicamente muito parecida com a minha, que eu apresentei, a FS80, mas ali na ponta onde vai a lâmina ou o carretel do nylon, parece que dá para tirar aquela peça e colocar uma mini motosserra desse tamanho. Mas eu só fui descobrir isso depois que eu vi o manual da minha, depois que eu já tinha comprado, porque na loja não tinha esse modelo. E eu fiquei desesperado para ter uma dessa. Agora, com essa informação que dá para transformar a minha, eu fiquei bem animado. Talvez eu faça isso assim que as lojas abrirem. André Ferreira, já sob os efeitos da quarentena, Tonella poderia fazer um vídeo sobre o funcionamento dos motores Mazda de rotor. Com certeza, eu queria muito fazer, basta um motorzinho desse cair nos meus braços. Eu já achei um no eBay bem pequenininho, desse tamanho, parece que ele é usado numa mini motosserra ou alguma coisa assim. Eu fiquei doido para comprar um, mas eu confesso que até agora eu não consegui. Mas se eu tiver um desse, com certeza a gente vai depenar ele e mostrar todos os detalhes. Arcanjo Lúcifer, o Fapinha foi uma das boas lembranças da infância nos anos 70. Eu nunca tive um, mas poderia andar nele em um parque infantil de São Bernardo chamado Cidade da Criança, com supervisão de funcionários. Em 76 eu tinha uns 7 anos, em uma pista fechada asfaltada. Era o maior sonho de consumo da criançada na época que não existia computador, celular, videogame nem internet. É verdade, eu fui uma vez na Cidade da Criança. O Play Center, na verdade, era mais próximo da onde eu morava. Mas uma vez o meu pai levou a gente na Cidade da Criança. E eu era bem pequeno também, mas eu tenho a lembrança dessa pista de Fapinha,
que estava muito lotada, eu não conseguia andar, mas o que eu queria ir mesmo e também eu não consegui foi um submarino que tinha, que eu nem lembro como que era, eu não consegui chegar nem perto de tanta gente que tinha. Acabei andando nos brinquedos mais normais, mas com certeza foi uma época, foi uma infância maravilhosa. A L. Cavalari, inscrito há 5 anos, ele participa bastante. Não vi a hora da nossa novela de domingo ir ao ar. Ele está falando do mini bug, do mini pedalinho, que foi o maior sucesso da semana. Esses vídeos caseiros estão de parabéns. Assim a gente consegue aprender sobre engenharia das coisas simples. É essa a intenção. Tenho uma dúvida sobre o vídeo dos cabeçotes de 6 aletas. Como fica o apoio de um cilindro antigo em um cabeçote também antigo? Tudo bem. Se o cabeçote for rebaixado em 1 ou 2 milímetros, por exemplo, para atingir uma taxa de compressão desejada, o topo do cilindro corre o risco de ficar flutuando sem encostar na parte plana de encosto do cabeçote? Obrigado desde já e parabéns por mais uma aula. Vamos lá. Bom, a dúvida dele é a seguinte: o cabeçote, o cilindro, ele vai ficar apoiado nessa superfície aqui. A dúvida dele é se o cabeçote for rebaixado, a retífica ela precisa tirar material daqui. Esse material não é, tira 1 milímetro, tira 1,5 milímetros, tiram uns 2 milímetros, não é assim que funciona, tá? Eu tenho vídeos antigos, o do Fuscat eu mostro como é que a gente faz um cálculo preciso de taxa de compressão. Então não é você chegar na retífica e falar, tira 3 fatias aí, fina, não é nada disso. Você vai dar um número para o cara, olha, eu preciso que tire 0,65, tá? Aí o cara vai tirar aqui. O detalhe é que na parte onde vão começar as aletas do cilindro, você tem essas, no caso desse modelo de cabeçote, você tem esses 3 pontos de apoio. Tem um outro tipo de forma de cabeçote ou outro fabricante que ele vai ter como se fosse um anel aqui e que ele vai apoiar por inteiro. Sim, essa pergunta faz todo sentido, porque se você rebaixar aqui e não tirar na mesma proporção nessa superfície, o que vai acontecer? Esses 3 pontos de apoio, eles podem restringir o quanto o cabeçote, a parte superior do cilindro, ela vai entrar aqui e você pode não ter o contato perfeito. Então uma boa retífica, ela vai tirar aquilo que você determinar aqui. Eu quero que tire 0,65 ou 0,70, porque vai chegar na taxa de compressão que você quer. E ele vai tirar a mesma coisa aqui. É mais ou menos o que acontece quando o volante do motor vai ser usinado. Primeiro eles fazem a superfície de apoio do disco ficar perfeita, aí eles tiram a medida e fazem o mesmo desgaste ali onde vai o platô apoiado, porque senão você vai ficar com uma embreagem que vai patinar o tempo todo. Mas basicamente é esse o tipo de serviço e esse o tipo de cuidado que você precisa ter. Na verdade, o cuidado que, se você está fazendo isso na tua casa, o cuidado que você precisa ter é chegar e falar para o cara, tira 0,65 ou 0,70 daqui, e ele automaticamente ele vai fazer esse serviço aqui, se você procurar uma boa retífica. Alguns anos atrás, uns 7, 8 anos atrás, sem o menor compromisso, sem imaginar o que ia acontecer, eu comprei uma tampa de motor de Fusca no desmanche, já contei essa história 1 milhão de vezes. Pintei essa tampa de verde hippie, depois pintei de metálico, e o que foi surpreendente foi que o número de pessoas que depois falaram, Tonela, graças a essa série eu criei coragem para abrir a minha oficina. Isso daí é uma coisa que não tem preço, é uma coisa que me deixou muito feliz, para não dizer que dos mais de 10 anos de canal, eu acho que essa é a minha maior realização pessoal. Saber que de alguma forma eu consegui dar o incentivo, o empurrãozinho que faltava para provavelmente mais do que meia dúzia de pessoas ali começarem a enxergar nelas um potencial que talvez elas sempre tiveram, e o que faltava era realmente alguma informação ou um pequeno incentivo. Então fico muito feliz com isso
E eu vou ficar feliz e eu gravo esses vídeos da semana de quarentena com a esperança de que uma manutenção na roçadeira, a manutenção no gerador, apesar de ser uma coisa simples, que você consiga fazer em casa, tá? Possa encorajar, incentivar alguém, principalmente nessa fase sinistra que a gente está vivendo, e de repente o cara fala, não, eu vou encarar isso daí, eu vou fazer na minha, eu vou de repente fazer na do meu vizinho, e assim por diante. Eu acho que a intenção é essa, mostrar que é possível, mostrar que é viável fazer e que de repente está ao alcance de todo mundo que tiver vontade. A gente mesmo, se a gente for levar na brincadeira, eu poderia montar uma oficina de roçadeira, de gerador e de mini bug Fapinha, porque a gente está apanhando um pouco, eu não vou mentir para vocês, a gente está apanhando um pouco desse mini bug. Ele é bem selvagem, porque existe o risco quando a gente mexe no gerador, liga e brum, ele funciona, a motosserra ou a coisa também funciona e já era. O mini bug não, para testar você tem que andar nele, e aí pode faltar freio, pode acontecer alguma coisa e existe um risco maior, mas mesmo assim é um risco acompanhado de uma emoção que, se você tiver juízo, é bem legal. Ali a gente ainda vai fazer provavelmente a parte de freio, eu vou ver o que eu consigo melhorar de suspensão, vou dar uma boa engraxada em tudo. Não sei o quanto a gente vai se estender nessa manutenção, mas com certeza ele precisa ficar confiável para que o Todd possa circular novamente com ele aí sem medo de ficar na rua. Tá bom? Então espero que de alguma forma os vídeos sirvam aí como uma inspiração, como um encorajamento, mesmo que você não coloque em prática, mesmo que você não vá montar uma oficina de Fapinha, mas para enxergar que com informação e com a ferramenta, o potencial, a maioria de nós, para não dizer todos, já temos aí para ter iniciativa, para colocar a mão na massa e para fazer alguma coisa, tá? Não só em nosso benefício, mas para melhorar o nosso dia a dia. Bom, mini bug, a gente vai continuar a manutenção dele, não hoje, é óbvio, provavelmente nem amanhã, porque eu vou precisar arrumar algumas peças aí para deixar ele em ordem. O que eu tenho para a semana, e aí vocês, nos comentários aqui, vocês podem escolher e decidir. A gente pode dar uma volta no Fusquinha Vermelho, para vocês verem como é que tá. Ele está aqui, está bem, passa bem. E a gente lavou ele no domingo, tá? O Fuscatia tá aqui também, a gente pode dar mais um rolê nele. O Jeep da Bianca tá firme e forte. O Uno da Bianca, que as pessoas nunca mais mostrou o Uno, tá aí. Tá precisando limpar o carburador, né, Bianca? Tá. A gente dá uma limpada no carburador. A gente vai ter que fazer tudo isso, é só vocês determinarem a sequência. O que for mais votado no vídeo de hoje a gente mostra amanhã e assim por diante. E bom, tem eu tô com um gerador aí, mas não é um gerador de Zé Frizinho igual o meu, é um gerador zicado, que vocês já viram no vídeo do Fapinha. E esse daí eu preciso tirar ele de um coma também, que ele tá zoado. Esse daí também talvez eu fique limitado em algumas peças, mas a gente vai tentar fazer o possível. Quem quiser ver o gerador pode votar. Tem uma coisa importante, a academia tá fechada e a gente não pode enferrujar. Eu tô andando de bike com a Bianca, provavelmente a gente vai ter que dar uma lubrificada aí, uma regulada no câmbio e no freio. Essa daí também vai ser uma ótima pedida para a semana. Enfim, vocês escolhem a sequência de manutenções aí que a gente vai apresentar nessa semana. Muito obrigado por verem os nossos vídeos e até amanhã com a escolha de vocês.